versículo 23. Quero agradecer ao pastor Jorge pela bondade de nos ter convidado para nós estar aqui com os irmãos nessa noite, desfrutar desses momentos tão especiais, onde nós podemos ficar aqui maravilhados com os louvores que foram apresentados. Desde o início do culto, quando se realizava o devocional, depois o grupo de jovens e esse lindo coral. E eu tenho a plena certeza que esta melodia tão bonita agradou também os olhos de Deus. Que Deus abençoe a igreja aqui no Paternon, para que os irmãos possam continuar nesse propósito de que através desta forma os irmãos continuarem adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Quero dizer para os nossos amigos que vêm participar do culto essa noite, vocês tinham tantos outros lugares para irem, e certamente vocês vieram no culto em razão de uma escolha, e essa escolha que vocês fizeram, isso demonstra a inclinação do coração de vocês para com relação às coisas de Deus. Vocês vieram no culto sabendo que aqui seria apresentado a louvores, uma palavra de reflexão da palavra de Deus a respeito do sacrifício de Jesus. Então vocês vieram sabendo que vocês haveriam de ouvir e ver aqui. E vocês vieram, então, isso é uma demonstração da vontade do vosso coração. E bem-aventurado vocês são, porque vocês escolheram a melhor parte, e Deus vai valorizar isso, e Deus vai abençoar a cada um. Amém. Vamos ler, irmãos. Os irmãos encontraram? Amém? Muito bem. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Está escrito assim: Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Meus irmãos, Jesus, ele em tudo agradou ao Pai. Jesus, ele nunca pecou. Jesus, ele veio e cumpriu a lei na sua plenitude. Mesmo que Jesus não tivesse cometido nenhum crime, Jesus, depois de ser julgado, ele foi condenado, e foi condenado à morte de cruz. A morte de cruz era uma sentença que os romanos aplicavam nos criminosos mais cruéis. Geralmente esta pena era aplicada também para os escravos. Não eram todas as pessoas que recebiam a condenação de morte que eram levadas a esta condenação tão cruel, que era a morte de cruz. E vocês vejam que aquilo que a Bíblia registra a respeito do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, é muito bom, irmãos, que nós
sempre enfatiza que Jesus, por iniciativa própria, ele se entregou a este sacrifício por amor a mim e amor a você. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi uma forma de Deus materializar para a humanidade e demonstrar para a humanidade a plenitude, a dimensão do amor de Deus para com o homem que estava separado de Deus, estava perdido, estava condenado eternamente por causa das constantes práticas de pecado. O homem, irmãos, ele é sempre a mesma coisa, o que muda é a tecnologia. Mas vem geração e vai geração, e o homem, ele permanece com a mesma tendência amada à sua natureza, que é de pecar contra Deus, de pecar contra o seu próprio corpo, de pecar contra o seu semelhante, e assim por diante, ter uma vida de pecado. E nos dias de Jesus não era diferente. Vocês vejam que o próprio ato de levarem Jesus ao julgamento e de condenarem Jesus, ali era uma demonstração explícita da natureza amada do ser humano. Porque Jesus, durante o período em que ele exerceu o seu ministério entre os homens, Jesus ele só praticou o bem. Curou os enfermos, limpou leprosos, ressuscitou mortos, moveu-se de compaixão por aqueles que estavam sofrendo, tinha uma palavra amiga para os necessitados, ele trouxe ensinamento para as pessoas, de que forma as pessoas poderiam melhorar as suas relações entre os seus semelhantes, melhorar o seu comportamento para se aproximar-se de Deus. E esta era a pregação de Jesus. Este foi o trabalho que Jesus fez entre os homens do seu tempo. E o fato de Jesus conviver entre os pobres, o fato de Jesus levar a sua palavra de amor para todas as pessoas. Jesus ele não discriminava ninguém, ele estendia o braço, ele ajudava, ele amparava, ele dava palavras de boas novas para aquelas pessoas que eram inclusive discriminadas pelos religiosos da época. Jesus nunca discriminou ninguém em razão da sua natureza. Jesus sempre abraçou a todos. E isto levou Jesus a ser condenado à morte e morte de cruz. Agora, no domingo da Páscoa, principalmente na sexta-feira, quando as nações cristãs, os povos comemoravam a paixão de Cristo. E convenhamos, irmãos, que em razão do avanço da modernidade, se nós formos comparar a natureza da comemoração da paixão de Cristo há 30, 40 anos atrás, eu lembro quando minha mãe, eu perdi o meu pai, eu tinha 6 anos de idade, mas a minha mãe, ela era uma santa serva de Deus. A minha mãe me criou eu frequentando a escola bíblica dominical. E no dia da sexta-feira santa, da sexta-feira da paixão, a minha mãe jejuava até o pôr do sol. Este era o hábito da minha mãe, lembrar o dia do sacrifício de Jesus. Ela dizia: eu não posso fazer uma festa nesse dia, sendo que neste dia o meu Senhor apanhou, levou açoites no seu corpo, foi levado à cruz, ao sofrimento,
E como eu posso festejar esse dia? E assim era a forma da minha mãe lembrar a sexta-feira da paixão. E hoje, irmãos, nós notamos, eu não quero aqui trazer um juízo de costume, não, de jeito nenhum. Eu não quero trazer uma palavra para que os irmãos fiquem preocupados, não, porque Jesus, Ele é o Deus da liberdade, Ele é o Deus da vida. Não vamos dizer que os irmãos não se reúnam com as famílias, mas é muito importante nós fazermos uma reflexão a respeito do sacrifício que o Senhor Jesus, por iniciativa própria, decidiu entregar-se ao açoite, a ser esbofeteado, a ser cuspido no seu rosto, sendo que ele disse para Pedro, quando os soldados vieram prendê-lo, e Pedro, por impulso, meteu a mão na espada e cortou a orelha de um soldado. Jesus pegou a orelha do soldado e colocou no lugar e curou ali, operou um milagre diante de todos os soldados. E os soldados que vieram prendê-lo estavam tão cegos que eles não se deram por conta desse milagre que Jesus fez entre eles, no próprio colega deles. Mesmo assim levaram preso, mesmo assim o açoitaram, mesmo assim levaram aquele sofrimento. E Jesus disse para Pedro: Pedro, você pensa que se eu quisesse, eu não pediria uma milícia de anjos, e eles viriam para estarem comigo nesta hora? E eu lendo essa palavra, irmãos, eu lembrei quando o profeta Eliseu orou, quando os soldados sírios estavam em torno da cidade que estava o profeta, e apenas um anjo matou 185 mil soldados, apenas um anjo. E Jesus disse: tu pensa, Pedro, se eu pedisse 1000 anjos, eles não viriam aqui para estarem comigo? Eles viriam aqui para estarem comigo a meu serviço. Mas Jesus, por iniciativa própria, mesmo que ele tenha dito assim: o príncipe desse mundo se aproxima, mas ele nada tem em mim. Jesus quis dizer para os discípulos que o diabo não tinha nada para acusá-lo, porque ele não tinha pecado. Jesus, durante os 33 anos em que ele esteve na terra como homem, ele em tudo procurou agradar a Deus. Então o seu sacrifício no Calvário foi um sacrifício voluntário. Agora, meus irmãos,